que essa comitiva foi formada, eu achei assim uma movimentação para dizer, ó, realmente virou um CNPJ ali, um CNPJ guardado. Isso aí. Existem outros e tal, assim, porque a comitiva, ela tinha 5 pessoas, os cinco presidentes de federação estadual, de federações estaduais. Na hora que você não chama os clubes para conversar, na hora que você não chama alguém que represente os clubes, que até existe, como a gente está falando, a própria Liga do Nordeste, quando teve essa comitiva, a gente já fez alguns debates. Quando digo a gente, deu trabalho. E disse, ó, é óbvio que vão fortalecer os estaduais. Assim, de vez em quando, não precisa ser Sherlock Holmes, não, pô. Assim, é o óbvio. Até coloquei, de vez em quando o óbvio grita, assim, para algumas situações. E precisa ser dito, né? Assim, e foi o que aconteceu, assim. As pessoas podem até concordar, e não tem problema nenhum, e todas as vagas agora, elas agora serão geradas pelo estadual. Todas. Muitas pessoas podem concordar, a Copa do Brasil pode ser assim, outras competições, beleza. Mas a questão é que não surpreendeu, porque na hora que a comitiva foi formada, vai ser desse jeito. Assim, não precisa falar qualquer coisa que a gente sabe vai ser desse jeito. E para ter uma noção da diferença em relação à primeira composição da Copa do Nordeste, a edição de 25 ela teve 28 clubes. Quando eu falo esse total, é juntando com a pré-Copa do Nordeste, porque no fim das contas o estadual está classificando o ranking. Dessas 28 vagas, 12 eram através do ranking da CBF. E o ranking sempre vale o ranking do ano anterior, né, que o ranking é atualizado anualmente. Isso dá 42% do campeonato. Nesse ano virou 0. Eram 12 de 28. Primeiro, reduziu o total de 28 para 20. Não tem mais preliminar. Agora todo mundo já começa na fase de grupos. E todas as vagas são pelos estaduais. Isso pode ser discutido, se é legal ou não, mas não foi gradativo. Foi de 12 para 0. Eu, particularmente, acho que deveria ter 3 ou 4 vagas. Porque a Copa do Nordeste ainda... ela depende primeiro, seria um critério técnico, não seria um clubinho, seria um critério técnico. Você precisa do ranking para entrar. Como a Copa do Mundo, clubes teve isso, né? Boca e River Plate jogaram a Copa do Mundo por ranking. Por ranking, foi perfeito. Então não é problema ter o ranking, é critério técnico. Nesse caso, detalhe, assim como a FIFA, mas numa outra escala, é para você colocar algumas dessas forças numa Copa. Não é um campeonato de acesso e rebaixamento, onde é realmente só o critério técnico, se você subiu, se você conseguiu acesso, se você foi rebaixado. Naquela Copa, anualmente, ela vai sendo refeita a composição. Esse ranking ele poderia colocar alguns clubes que valorizam a competição em termos econômicos. A Copa do Nordeste, esse ano, foi de 51 milhões de reais. Antes desse processo, tinha conversado com o Evandro Carvalho, que é o presidente da Federação Pernambucana, e que dentro das federações, segundo ele, se imaginava que os novos contratos, porque todos os contratos acabaram, né? TV aberta com a SBT, TV por assinatura com a ESPN, pay-per-view com o Premier, e que nessa renegociação bateria 60 milhões, juntando com a parte que a CBF ainda coloca. Veja, eu não sei como é que vai ser isso, porque não garante, esse modelo não garante todos os clubes. O Vitória, até para não virar um monólogo aqui, o Vitória, se esse regulamento tivesse em vigor há pouco tempo, o Vitória teria passado 5 anos sem jogar. 5 anos. Porque o maior campeão até então. A Bahia tendo 3 vagas, Cássio, mesmo tendo 3, só Ceará e Bahia tem 3 vagas agora, o Vitória ele ficou fora da semifinal durante 5 anos. Então, assim, imagina uma Copa do Nordeste. Não é que o Vitória não quer jogar, não, que naquela besteira que o Sport fez há alguns anos, eu não quero jogar. Seria o Vitória, eu quero jogar, mas eu não consigo. Tudo bem, não consigo pelo estadual. Mas você teria, dentro de um formato de Copa, pelo menos, como eu disse, 3 ou 4 vagas de 20, não é 3 ou 4 de 10 vagas, 3 ou 4 de 20, para garantir isso, que garante um valor de mercado à Copa do Nordeste. Então, no fim das contas, eu acho que fortaleceram muitos estaduais, mas não pensaram nesse regulamento dentro de alguns anos. Nesse ano, por exemplo, vai estar lá Bahia, Vitória, Ceará e Fortaleza, mas se o Ceará cai nas quartas de final do Cearense? Aí não vai ter o Ceará para que nos últimos 10 anos deu 3 vezes 2027 não participa. Então, Xará, e essa é uma dúvida que eu tenho, porque, por exemplo, os contratos também, todos comerciais, direito de transmissão, isso não está negociado, mas os contratos acabaram. Aí eu fico imaginando, se eu sou um pool, se eu estou interessado Você é uma TV. Uma TV, quero adquirir os direitos de transmissão da Copa do Nordeste. Aí eu vou olhar para esse regulamento. Aí o regulamento diz o seguinte, em outras palavras, eu não tenho nenhuma garantia de que as edições vão ter os principais clubes do Nordeste. Nenhuma. Então pode ter uma edição, não é provável, é até muito difícil de acontecer, mas é possível acontecer. Eu tô falando de risco, né? Eu tô falando de botar muito dinheiro para transmitir. Pode ter que ter uma edição que eu não tenha nem Esporte, nem Náutico, nem Santa Cruz, porque se a final seja Central e Retrô, que aqui aconteça na Jacuipense, atrás da Lagoinhas. Você pode não ter nenhum dos grandes de cada estado. Veja, o cenário disso,
em um ano de Copa do Nordeste, sem esses grandes, ela perde um apelo de uma maneira assim absurda. Quanto é que vai custar isso? Qual o retorno que isso vai existir? Então, na hora que eu for negociar agora a Copa do Nordeste, enquanto televisão, eu vou mudar minha abordagem. Eu vou dizer, rapaz, isso aqui vale menos. Por quê? Porque eu tenho um risco. Eu tenho que botar o risco na conta. Eu boto uma cláusula, né? Se não tiver X clubes, o valor é outro. Perfeito. E aí, então assim, isso pode gerar um ciclo de esvaziamento da Copa do Nordeste, porque se você começa a ter menos percepção de valor, você paga menos pela Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste gera menos dinheiro. Com isso, gera menos atratividade. Eu não sei como é que vai ficar a questão das classificações para a Copa do Brasil. Agora que vai mudar o formato da Copa do Brasil, pode ser que permaneça, mas a gente não sabe, né? A Copa do Nordeste, ela pode virar um torneio de luxo. E aí, de repente, o clube grande que tem vai ter talvez 11 agendas de estadual. Um clube grande que calhar disputar pré-Libertadores, por exemplo. Ele pode dizer, eu vou rifar o estadual e vou rifar a Copa do Nordeste ano que vem, paciência. E vou usar esse primeiro semestre como laboratório para chegar mais forte na Copa do Brasil, na Série A, Série B, enfim, seja lá o que for. Exatamente. Para que a Copa do Nordeste seja atrativa, ela precisa também... para que o estadual seja atrativo, ela precisa que a Copa do Nordeste também mantenha seu nível de atratividade lá em cima. Porque senão não vai adiantar nada você ter um estadual forte e você vai se classificar para competição mais fraca do que aquela que você utilizou como seletiva. Então, esse é um ponto, Xará, que eu acho que pode gerar um esvaziamento, e aí tenho aqui com o Pedro debatido isso, um esvaziamento da própria Copa do Nordeste em médio e longo prazo. Pode ser curto, mas em médio e longo prazo pode acontecer. Eu fiquei preocupado quando eu vi esse regulamento. Assim, de vez em quando a gente é tão acostumado as coisas tão ruins, se melhorarem um tiquinho você aceita. Por exemplo, o regulamento, a gente primeiro está falando da composição da Copa do Nordeste, Isso. Daqui a pouco pode ir para o regulamento. Isso. O regulamento é ruim, mas é melhor do que o desse ano, porque o desse ano foi horroroso. O desse ano, simplesmente, a Copa dos Clássicos, que como eu sempre digo, Cássio Cardoso que criou, não teve clássico, não teve em clássicos locais. Fizeram uma edição que simplesmente não teve. Desse agora, possivelmente terá. Mas, quando a gente fala desse esvaziamento, eu não consigo imaginar, com todo respeito, eu não consigo imaginar que essa comitiva, eles perderam meia hora nessa reunião para pensar assim, e se o Campeonato Baiano de 21 se repetir? O Campeonato Baiano, a final foi Atlético de Alagoas e Jacuipense, o terceiro lugar foi Juazeirense. O Bahia foi quarto lugar e o Vitória foi quinto. A Bahia teria 3 representantes e nenhum deles seria Bahia ou Vitória. Assim, isso é 2028, é 25. Não tem, Eu só imagino, sabe, Cássio e Cássio, que eles têm imaginado o seguinte: vamos fortalecer o estadual. Só isso, eu tenho certeza que eles vão ter que jogar bem o estadual para chegar na Copa do Nordeste. Só que o pensamento é justamente o contrário, é o que você falou. Como é que você vai fortalecer um campeonato que é a seletiva do que em tese seria a coqueluche para os clubes nordestinos no primeiro semestre, que é a Copa do Nordeste? Então, você pode ter algo que, inclusive, sabe, Cássio? Cássio Zirpoli. Quando eu falar Cássio, é os dois, beleza. Eu não disse que é difícil. Mas o risco de errar é zero, pô. Não, e tem um detalhe. Ele não vai trocar nome de ninguém aí. E o que Cássio Zirpoli falou sobre chamar alguém do seu nome é ruim demais, velho. Eu chamar alguém, Pedro, vem cá, velho, é ruim, é ruim. Eu chamo de Xará, ele já percebeu. Tá bem demais. Melhor assim, sem ser a competição desse ano, que por mais que o regulamento tenha sido ruim, pelo menos você teve um formato melhor do produto. Você teve transmissão no PFC, você teve transmissão no SBT, você teve transmissão na ESPN. Porque, não sei se foi na retrasada ou na competição de 3 anos atrás, você não sabia nem onde a competição ia passar. As transmissões eram mal feitas. Você viu uma da DAZN? Era o pay-per-view, assim, que a galera teve a narração que chamava a barra de goleira, pô. Com todo respeito, eu sei que no Rio Grande do Sul é assim, mas você não pode transmitir a Copa do Nordeste chamando a barra de goleira. Era Nosso Futebol e DAZN, por aí vai, e você não sabia que os jogos iriam passar e era mal feito, a gente só fez imaginar. Estão maltratando a competição para acabar. Aí a desse ano já foi melhor no sentido da divulgação, no sentido da logística das transmissões. Só que aí, velho, e aí é o que Cássio Zirpoli tá falando, a gente ainda vai discutir o regulamento, que ainda é melhor, mas ainda tem muita coisa para poder a gente debater. Por exemplo, serão 5 jogos na primeira fase, né? Isso. Quem joga 3 em casa e quem joga 2 fora? Eu acho que é a única coisa que o ranking deverá servir. É 2. Uma delas é para definir as vagas por estado, os né? estados, Os 2 primeiros estados. Os 2 primeiros estados.
com 3 vagas e os outros 7 com 2, e acredito eu que, até porque possivelmente os grupos continuarão sendo ponderados, vão dividir em 5 potes. Sim. Aí cada grupo A, B, C, D, cada grupo pega um time de um pote. Porque Sim. senão você coloca, para não ter risco de colocar 5 forças em um grupo e 5 times menores assim. Então, esses potes você acredita que serão pro ranking também, Xará? Veja, nas competições de forma geral, a Série C, por exemplo, que ela tem um turno único e é um número ímpar de jogos, se bem que não é ranking não, até pela classificação para a Série C, são os 10 colocados do ano anterior, ou seja, na verdade, os 6 e os 4 que caíram, jogam 12 partidas e os outros 6, mais os 4 que subiram, jogam 11. Sim. Mas na Copa do Nordeste desse ano, por exemplo, foram 7 rodadas. Quem jogou 4 partidas a definição foi pelo ranking. De ter um jogo a mais. Veja, a matéria de Breno Rebouças, que ele, naquela apuração do furo jornalístico, ele conseguiu a espinha dorsal da competição, mas tem esses pormenores. Esse, por exemplo, é um ponto muito interessante, mas eu acredito. Porque não tem classificação final da Copa do Nordeste. Muda muito a composição de um ano para o outro, né? Isso, Como exato. Não é um campeonato, é uma Copa. Uma então Copa. eu imagino que o ranking faça mais sentido para E ainda isso. tem outra coisa, Cássio, que é o seguinte. E nas quartas de final, quem é que se enfrenta? É dentro do próprio grupo? É outro sorteio? É primeiro do grupo A com o segundo do grupo B, do grupo C? É o melhor primeiro com o pior segundo, né? É muito maluco, pô. Eu quando eu tava gravando ontem com o Fred Figueroa, falando Fred mais aqui. Aí, o Fred não sabe, falei, mas eu já peguei A com ele no Twitter, numa postagem dele, respondi, e eu não sei se ele sabe que eu sou, e eu sei que ele é, mas Você pegou A com o Fred no Twitter? Você nunca viu isso acontecer, você já viu, Xará? Pois é, eu sei que eu posso dizer o seguinte, ele não guarda, é até estranho, porque ou ele não guarda mágoa, ou ele guarda muito bem. Assim, não sei, mas foi assim, algo do tipo, não tô imaginando que alguém possa dizer isso. Aí eu expliquei pra ele o que foi que eu quis dizer. Eu não sei se ele ficou mais puto ainda, ou se ele entendeu e ele ficou calado. Eu vou chamar ele aqui na live um dia desse, aí a gente faz essa apreciação. E ele não me respondeu, mas eu fiquei assim, pô, cadê o debate? Ele vai nem lembrar dessa parada. Não, o pior que eu não lembro. Eu lembro que eu peguei não, que a gente discutiu ali no Twitter, mas eu não lembro nem qual foi o assunto. Mas eu lembro, Fred Figueiredo, do podcast Mário 45. Mário Sérgio Pereira já pegou A com ele. Esse eu vi. Mário Sérgio Pereira. Mauro César. Com o Fred também? Com o Fred, não foi? Com você pegou também. Mauro César fala. Isso, Mauro Sérgio. Mário Sérgio é perturbando, o pessoal chamava. Uma vez ele bloqueou um cara que chamou ele de Mário Sérgio, ele se irritou, mas meu nome é Mauro César. Foi. Não, ainda teve, que chamou ele de Maurinho. Aí Mauro César mesmo pegou A com o Fred, não foi? Não pegou? Foi. No debate? Já deve ter tido. É provável, né? A gente vai combinar o Fred aqui. Mas é isso, até isso também é um ponto, né? Do cruzamento, quando a gente estava debatendo, eu até falei, mas eu esqueci do Paulista, ele até falou na hora e fez mais sentido. Porque os 5 jogos, eles não serão assim. Você não joga dentro do seu grupo, você joga 5 rodadas contra times dos outros grupos. Isso. A classificação vale dentro do seu grupo, mas aí você pode... Antes era assim, né? Até ano passado, 24, 25 é que os jogos foram dentro dos grupos. Só que como eram 2 grupos, obviamente você enfrenta o grupo B e o B enfrenta o A. Sendo 4 grupos agora, aí você vai fazer como, pega 2 jogos contra o time do A, né? 2 jogos contra o B, 2 contra o C, 1 contra o D, assim, acho que viraria uma salada. Isso também não estava na matéria, mas eu também deduzo que seja assim, que se faça um sorteio para definição. O grupo A enfrentará o B, obviamente, o C pegará o D. Certo. Aí você meio que define por sorteio o enfrentamento dos grupos. Que pode ser também, por exemplo, o sorteio pode ser definido na hora que saírem as composições do pote 1. Porque o Vitória deverá passar o Sport no ranking e o pote 1 provavelmente... Não, mas se bem que o Sport, como eu disse... Não, são 4 grupos, é verdade. Eu acho que esse sorteio deveria até ser feito antes, sabe, Cássio? O sorteio, antes de sortear quem vai estar em cada grupo. Grupo A, B, C e D. Grupo A vai pegar o D, grupo B pega o C, um sorteio. Mas o que ele tá fazendo é pra poder tentar ver as coisas dos clássicos estaduais, né? Mas é sorteio, velho. Se é sorteio, não adianta nada. Mas veja, aí direcionar, não é isso? Se o Bahia for para um lado, o Vitória vai para o outro. Isso significa que se o Bahia está no A, o Vitória é B, ou C ou D. Se o Fortaleza está no 1, o Ceará está no... Ou seja, você colocaria... E no caso, se o Bahia... Desculpa, eu até falei o óbvio, né? Mas assim, se o Vitória está no A, na verdade, significa que ele enfrentará o grupo do Bahia. É isso que eu quis dizer. Eu tava isso, então, peraí, se o Vitória cair no B, o Bahia cair no A... Aí já deixa de ser um sorteio. É algo direcionado. Mas sempre para que você tenha um clássico. Assim. Mas a primeira informação que a gente tem é que vai ser sorteio. E aí pode ser que não tenha clássico nenhum. Porque o
É isso. Há 2 anos era assim. Tipo, E tanto que, por exemplo, Ceará e Fortaleza estavam no primeiro pote. Mas na hora que o Ceará. E cada grupo tinha 2 times do mesmo pote. pote. Ou seja, se o Ceará estava no grupo A, o Fortaleza, em tese, poderia ser sorteado para o grupo A, mas a regra não permitia isso. Significa, se o Ceará fosse para o B. E detalhe, eu não estou dizendo que vai ser assim, não, eu estou só deduzindo. Sim. Não, perfeito, perfeito. E nas quartas de final, aí tem 2 modelos que eu enxergo. Um é também sortear de forma pré-determinada, e para não repetir o jogo, assim, se você, o grupo A, está enfrentando o grupo B, significa que nas quartas de final, ele tem que pegar, o líder do grupo A, ele tem que pegar ou o segundo do C ou o segundo do D. Porque, pô, já que jogou com o B. Mas aí Fred falou óbvio. Você vai enfrentar, na verdade, o segundo do seu grupo, porque você não jogou com o seu grupo. Aí eu concordei com ele, acho que faz mais sentido. Ou seja, você enfrenta outro grupo, mas nas quartas de final, aí você... O choque das quartas vai ser dentro dos times do próprio grupo. Do grupo. E a semifinal é como... Eu imagino que seja dessa forma. Aí vai pro cruzamento. Mas que cruzamento? Como faz agora na Copa do Nordeste, você pega... Mas você tem 4 grupos. Eu sei. Aí você vai pegar o jogo 1, vai pegar o vencedor do jogo 3. Aí você já vai... Aí sabe como é que poderia ser? O semifinalista do A vai pegar o semifinalista do C, para não repetir, já que já enfrentou mas olha o que pode fase. acontecer. Você tem 4 grupos. Sorteia-se grupo A contra grupo B, grupo C contra grupo D. Primeira fase. Sim. Beleza. Isso. Na segunda fase, você joga contra os times quartas. do seu grupo. Isso. Beleza. Isso. E o cruzamento da semifinal tem que ser com um dos 2 grupos que você ainda não enfrentou. Mas ele Exato. Eu acho que vai ser por aí, porque faz com que você tenha... Só confronto inédito, né? Só confrontos inéditos. Chance maior de confronto adversários inédito. diferentes. Isso. Entendeu? Porque, por exemplo, essa agora mesmo, Bahia enfrentou Confiança e Ceará 2 vezes. 2 vezes, exatamente. Foram jogos repetidos. O Bahia tanto na só primeira jogou fase quanto na contra semifinal. adversário do outro grupo, contra o Fortaleza nas quartas. Foi. Olha, eu fui contra, num primeiro momento, assim, era o contra de não conhecer. Assim, Sim. Mas, na hora que teve, agora começou a dar certo, e já tá no segundo ano, né? Mas eu duvido que a galera tenha pensado isso, eu repeti. Não sei se eu tô subestimando demais a comitiva, se eu tiver perto. mas se eu tivesse... Os caras poderiam ter pensado assim, meu irmão, bora fazer que nem a Champions League. 20 clubes, Sim. São 5 ou 6 jogos na primeira fase e bota de ponderado. Nem todo mundo tem a mesma tabela, na mesma Champions. Se o Bahia enfrentou o Ceará, não significa que o Sport enfrentará o Ceará ou que o Vitória enfrentará o Ceará. O Vitória pode enfrentar o Fortaleza, ou seja, mas no fim das contas, todo mundo teria uma quantidade de jogos, a mesma, e com adversários ponderados de forma idêntica. Sim. E seria na Champions é uma classificação única, né? Isso. Classificação única. Isso. Aí você faria uma classificação única com 20. E aí realmente ficaria muito sortido, porque do primeiro para o oitavo você não teria controle nenhum de quem será nas quartas de final. Realmente seria algo... Enfim, mas fica pro... Eu confesso que hoje eu já acho legal. Eu não entendo, eu ainda continuo sem entender como se faz a tabela da Champions. Eu não sei mas rola nessa pegada aí. Eles fazem a ponderação, só que aí passam 8 primeiros para uma fase de oitavas, pulam uma fase, aí os 16 são 32. Faz um playoff. Faz um playoff com os outros do 9º ao 16º. E o do 17º ao 24º. E do 17º ao 24º fazem... do 9º ao 24º fazem um playoff. E aí sai mais... aí com 20 você reduz para 8, você não precisaria ter esse playoff. Exatamente. Mas o que eu quis dizer que eu não sei, eu não entendo como é que se faz a tabela. Eu não sei se o Real Madrid jogou agora com o Olympique. Rapaz, é um supercomputador que sorteia essa zorra, velho. É um algoritmo aí que faz esse sorteio Exatamente. Independentemente de como tá sendo, eu sei que tá sendo um sucesso. Porque a formato da Champions é maravilhoso. E eu acho que o regulamento da Copa do Nordeste previsto, né, dessa formação de Breno Rebouças, ele me incomoda muito menos do que a questão isso sem dúvida. da forma de classificação. Precisa ajeitar uma ou outra definição. Porque, de fato, você botou mais jogo interessante, né, na grade. Você prevê mais jogo interessante. Quando você tem ida e volta de quartas, ida e volta de semi, pô, é outro ganho. E a primeira fase, às vezes, se arrasta, né? Quando você fala em 7 rodadas, você já começa a ter algumas definições, uma coisa meio arrastada. Aqui são 5, é tiro curto e aí já vai pra parte decisiva, que eu acho melhor também. E pior é se... o temor em relação ao regulamento era da galera... Como seriam esses 20 clubes na primeira fase, isso meio que era esperado. Já há alguns meses já circulava informação de que não teria preliminar e de que a fase de grupos teria 20. Sim. Mas eu estava achando que eles reativariam aquele modelo... De grupos de 4. Grupos com 4 times. Aquilo é horrível, 2018. Porque nem todos os segundos colocados passam. E aí vira tipo uma competição, um Frankenstein.
Tipo, o cara fica em segundo lugar e não tá classificado, outro tá em segundo lugar, tá classificado, fica muito... E meio que obriga a última rodada a ser simultânea, você tem que fazer 10 jogos. Porque isso é horrível, velho. Isso é muito horrível, ruim. Isso é mata muito a ruim. televisão. Mata Então, eu acho que, de fato, isso faz uma diferença. Agora, quanto tempo tem que ficar de regulamento mínimo, Xará? Você sabe? Tá, esqueça isso. Acabaram de me perguntar no Twitter. Veja, eu larguei essa regra. A galera muda todo ano. No começo, era estatuto torcedor, tinha... Não sei nem... Confesso que agora, na Lei Geral do Esporte, confesso que nesse momento, não sei nem como é que tá esse texto lá, mas no estatuto torcedor, ele tinha aquele negócio, que todo mundo meio que tinha decorado, né? Tinha 2 anos, é o prazo mínimo para É estatuto a utilização do torcedor, regulamento. Da Lei Geral mesmo, Isso. Porque a Lei Geral é recente, eu não sei se ela manteve isso. Confesso que eu, nesse momento de cabeça aqui eu não sei se manteve, mas tem que ter isso. E aí eu lembro, há uns 15 anos, trabalhava no Diário de Pernambuco, e mudaram o regulamento do Pernambucano no ano e mudaram no outro. Aí eu fui fazer matéria, eu disse, presidente, não pode e tal, não sei o quê, mas não mudou não. Eu disse, aí você se sente idiota na hora, né? Pelo amor de Deus, claro que mudou, pô. Aí tinha 10 centavos de mudou, pô, assim, pelo amor de Deus, justifica aí, mas diga que não mudou não. Aí ele disse, não, é só o que a alteração foi porque agora, em vez de 2 jogos, afinal tem 3 jogos. Então mudou. É óbvio. Eu tô dando só um exemplo, mas acho que era até uma coisa mais, não era tão sutil não, mas só para dar um exemplo. Aí ele, isso não é mudança, isso é ajuste. Ah, porra. aí realmente você tem que se controlar para não largar um pau. Para não largar, exatamente.